Imagine que você acaba de obedecer a Deus da forma mais radical possível. Você deixou sua casa, sua família, sua segurança, tudo, porque Ele te chamou para uma terra prometida. Você chegou no lugar que Deus indicou, construiu um altar, adorou, confiou, acreditou que estava exatamente onde deveria estar. E então, a fome chega. Uma fome tão severa que você precisa escolher. Ou morre de fome na terra prometida, ou vai para outro país pedir ajuda. Você olha para sua esposa, para seus servos, para o gado que está morrendo, e se pergunta: será que eu entendi errado o chamado de Deus? Será que Ele me trouxe aqui para morrer? Ou será que Ele quer que eu lute para sobreviver? E aí você decide lutar. Mas a forma como você decide lutar vai quase destruir tudo. Bem-vindo de volta a 200 histórias bíblicas em ordem cronológica. Estamos no episódio 13, e hoje vamos ver um lado de Abraão que muita gente não conhece. No episódio anterior, vimos a chamada de Abraão, a promessa de Deus, a obediência radical de um homem de 75 anos que largou tudo para seguir uma voz que nunca havia ouvido antes. Vimos o homem da fé, o pai da fé, o Abraão corajoso e obediente. Hoje vamos ver o outro lado, o Abraão humano, o Abraão que comete erros, o Abraão que, mesmo sendo homem de fé, às vezes toma decisões movido pelo medo, ao invés da confiança em Deus. Porque a Bíblia não esconde os defeitos dos seus heróis. Ela não pinta um quadro perfeito de pessoas que nunca falharam. Ela mostra a verdade. Até os homens mais fiéis têm momentos de fraqueza. E é exatamente isso que torna essa história tão relevante para nós. Abraão havia chegado a Canaã, a terra prometida, a terra que Deus havia jurado dar a ele e aos seus descendentes para sempre. E os primeiros dias foram como um sonho realizado. Abraão viu a terra, caminhou por ela, sentiu que estava no lugar certo, construiu um altar em Siqueme e adorou ao Senhor. Deus até apareceu para ele ali e confirmou: a sua descendência darei esta terra. Tudo parecia perfeito. Abraão armou suas tendas, estabeleceu-se, começou a viver como um nômade na terra que um dia seria de seus filhos. Mas então veio algo que ninguém esperava: a fome. Uma fome severa atingiu toda a região de Canaã. O texto não diz quanto tempo durou, mas diz que foi severa o suficiente para ameaçar a vida de Abraão e de todos que estavam com ele. As pastagens secaram, os poços diminuíram, o gado começou a morrer, os alimentos se tornaram escassos. Abraão se viu numa situação desesperadora. Ele havia obedecido a Deus, havia deixado uma vida confortável em Ur, havia confiado na promessa, havia vindo para a terra prometida. E agora estava morrendo de fome na terra prometida. Como isso fazia sentido? Quando você está numa situação assim, você tem algumas opções. Primeira opção: você pode ficar e confiar que Deus vai prover milagrosamente, mesmo se isso significar que você pode morrer esperando. Segunda opção: você pode tomar uma ação prática, mas buscar a direção de Deus sobre qual ação tomar. Terceira opção: você pode agir por conta própria, baseado no que parece mais lógico, mais seguro, mais óbvio. Abraão escolheu a terceira opção. Ele olhou ao redor, avaliou a situação e chegou a uma conclusão: o Egito. O Egito sempre tinha comida. O Egito tinha o rio Nilo, que garantia irrigação constante. O Egito era rico, próspero, o lugar óbvio para ir quando havia fome em outras regiões. Então Abraão tomou uma decisão. Sem consultar a Deus, sem orar, sem buscar direção, ele desceu ao Egito. Mas no caminho para o Egito, Abraão começou a se preocupar com outra coisa: sua esposa Sara. Sara era uma mulher muito bonita, mesmo aos 65 anos, que era a idade que ela tinha nessa época, ela ainda chamava atenção. E Abraão conhecia a reputação dos egípcios. Eles eram conhecidos por tomar mulheres bonitas para seus harém, especialmente se fossem estrangeiras, sem proteção política. Abraão imaginou o seguinte cenário: eles chegam no Egito, os oficiais do faraó veem Sara e a desejam. Perguntam quem é o marido dela, descobrem que é Abraão.
matam Abraão, ficam com Sara. Era uma possibilidade real, um medo legítimo. Mas a solução que Abraão criou foi terrível. Abraão chamou Sara e disse: escute, quando chegarmos no Egito, você vai dizer que é minha irmã. Sara deve ter ficado chocada. Sua irmã? Isto mesmo. Se eles pensarem que você é minha esposa, vão me matar para ficar com você. Mas se pensarem que você é minha irmã, vão me tratar bem, para conseguir permissão de casar com você. E assim nós dois ficamos vivos. Tecnicamente, não era uma mentira completa. Sara era meia-irmã de Abraão. Eles tinham o mesmo pai, mas mães diferentes. Era um detalhe que Abraão usou para justificar o engano. Mas era uma meia-verdade que escondia a verdade mais importante. Eles eram casados. E esse plano colocava Sara numa situação inaceitável. Pense no que Abraão estava fazendo. Ele estava disposto a entregar sua esposa para outro homem para salvar a própria vida. Ele estava disposto a quebrar o casamento, deixar Sara ser abusada, só para garantir sua segurança pessoal. E pior, ele estava fazendo isso enquanto carregava uma promessa de Deus de que seria o pai de uma grande nação. Como ele seria pai de uma nação se permitisse que Sara fosse dada a outro homem? O plano de Abraão não fazia sentido nem do ponto de vista moral, nem do ponto de vista da promessa de Deus. Mas o medo não sempre é lógico. Abraão e Sara chegaram no Egito. E exatamente o que Abraão havia previsto aconteceu. Os oficiais do faraó viram Sara e ficaram impressionados com a beleza dela. Comentaram sobre ela com o próprio faraó. Faraó ordenou que Sara fosse trazida ao palácio. E porque os egípcios pensavam que ela era apenas a irmã de Abraão, não a esposa, eles trataram Abraão muito bem. O texto diz que Faraó deu a Abraão ovelhas, bois, jumentos, servos, servas, jumentas e camelos em troca de Sara. Abraão ficou rico às custas da própria esposa. Enquanto isso, Sara estava no palácio do Faraó, numa situação humilhante e perigosa. E Abraão não fez nada para tirá-la de lá. Mas Deus não ficou em silêncio. O texto diz que o Senhor feriu Faraó e sua casa com grandes pragas, por causa de Sara, mulher de Abraão. Deus enviou pragas sobre o palácio do Faraó. Pragas tão óbvias e tão conectadas com a presença de Sara, que Faraó percebeu que havia algo errado. Faraó investigou. Descobriu a verdade. Descobriu que Sara não era apenas a irmã de Abraão. Ela era a esposa de Abraão. E Faraó ficou furioso. Faraó chamou Abraão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste, é minha irmã? De modo que a tomei para mim por mulher. Agora, pois, aí está a tua mulher. Toma e vai-te. Leia isso de novo. Faraó, um rei pagão, estava repreendendo Abraão, o homem de Deus, por causa de uma questão moral. O rei pagão estava mais preocupado com fazer a coisa certa do que o próprio Abraão. Isso é devastador. Faraó devolveu Sara para Abraão, e não apenas devolveu, ele permitiu que Abraão ficasse com todas as riquezas que havia recebido. Mais do que isso, Faraó deu uma escolta para Abraão, para garantir que ele saísse do Egito em segurança. Faraó protegeu Abraão de si mesmo. Agora, preciso pausar aqui e falar direto com você. Se você está acompanhando essa série, você sabe que cada história tem uma lição profunda para nós hoje. E essa história não é exceção. Deixe o seu curtir agora, isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir essas verdades. Deixe um comentário me contando. Você já tomou alguma decisão movido pelo medo, ao invés da fé? Todo mundo já passou por isso, e quero que a gente possa conversar sobre esse assunto. Se inscreva no canal se ainda não fez isso, e ativa o sininho, porque essas histórias vão ficando cada vez mais impactantes. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender que mesmo os gigantes da fé têm momentos de fraqueza, e que isso não significa que Deus desiste deles. Continuando, Abraão saiu do Egito. Rico, mas humilhado. Abençoado materialmente, mas quebrado moralmente.
Ele havia mentido. Havia colocado Sara em perigo. Havia agido por medo, ao invés de fé. Havia quase perdido a esposa através da qual a promessa de Deus deveria se cumprir. Se Deus não tivesse intervindo, toda a história da humanidade poderia ter mudado. Mas Deus interveio. E aqui está algo fundamental que você precisa entender. Deus não desistiu de Abraão por causa desse erro. A promessa continuava de pé. O chamado continuava válido. O plano de Deus para fazer de Abraão o pai de uma grande nação não foi cancelado. Abraão voltou para Canaã. E a primeira coisa que ele fez foi voltar ao altar que havia construído antes. O texto diz que ele invocou o nome do Senhor. Pode ter sido uma oração de arrependimento, pode ter sido uma oração de gratidão, pode ter sido uma oração pedindo perdão e direção. O que sabemos é que Abraão voltou para Deus. Mesmo depois do erro, mesmo depois da falha moral, mesmo depois da humilhação. Ele voltou para o altar, voltou para a oração, voltou para a comunhão com Deus. O que essa história nos ensina? Primeira lição. Até os gigantes da fé têm momentos de fraqueza. Abraão é chamado de pai da fé em várias partes da Bíblia. Mas aqui vemos que ele também era humano. Também tinha medo. Também tomava decisões ruins quando estava sob pressão. Se você já falhou, se você já tomou decisões movidas pelo medo ao invés da fé, você não é diferente de Abraão. A diferença não é nunca falhar. A diferença é voltar para Deus depois da falha. Segunda lição. O medo faz você tomar decisões que contradizem aquilo em que você diz acreditar. Abraão acreditava na promessa de Deus, mas quando a pressão veio, ele agiu como se a promessa não existisse. Ele agiu como se sua sobrevivência dependesse apenas dele, como se Deus não fosse capaz de protegê-lo. O medo tem o poder de nos fazer esquecer temporariamente das promessas de Deus. Terceira lição. Deus pode usar até mesmo as nossas falhas para cumprir seus propósitos. Abraão saiu do Egito mais rico do que havia entrado. Não porque merecesse, mas porque Deus usou até mesmo o erro de Abraão para abençoá-lo. Isso não significa que devemos pecar para ser abençoados. Significa que Deus é tão poderoso que pode transformar até nossos erros em instrumentos do seu plano. Quarta lição. Sempre há um caminho de volta. Depois de tudo o que aconteceu, Abraão voltou ao altar. E Deus o recebeu de volta. Não importa o que você fez. Não importa quão longe você foi. Não importa quão grave foi seu erro. Sempre há um caminho de volta para Deus. Mas tem uma lição aqui, que talvez seja a mais importante de todas. Deus protegeu sua própria promessa. Sara estava no palácio do faraó. Se ela tivesse sido definitivamente tomada como esposa do faraó, a promessa de que Abraão seria pai de uma grande nação através dela estaria ameaçada. Mas Deus enviou pragas. Deus forçou a situação. Deus fez com que Sara fosse devolvida para Abraão. Por quê? Porque as promessas de Deus não dependem da nossa perfeição. Elas dependem da fidelidade dele. Mesmo quando falhamos, mesmo quando tomamos decisões erradas, mesmo quando quase arruinamos tudo, Deus protege seus propósitos. Não porque merecemos, mas porque ele é fiel às suas promessas. Esse é o versículo-chave do nosso episódio. Deus interveio. Não porque Abraão merecesse, não porque Abraão havia orado pedindo ajuda, mas porque Deus protege aquilo que ele prometeu. Elas dependem da fidelidade dele. Abraão aprendeu uma lição no Egito. Ele aprendeu que tentar resolver as coisas por conta própria, sem buscar a Deus, pode trazer consequências devastadoras. Ele aprendeu que o medo pode fazer você comprometer tudo aquilo em que você diz acreditar. Mas ele também aprendeu que Deus não desiste das pessoas por causa dos erros delas. E essa lição o acompanharia pelo resto da vida. No próximo episódio, vamos ver como Abraão aplicou essa lição numa situação ainda mais complicada. Vamos conhecer Ló,
o sobrinho de Abraão, e ver como um conflito entre os pastores deles quase separou a família. Mas também vamos ver como Abraão, aprendendo com os erros do Egito, tomou uma decisão sábia e generosa que mudou tudo. A história de Abraão está apenas começando, e cada capítulo nos ensina algo novo sobre fé, sobre falha e sobre a fidelidade de Deus. Se essa história tocou você, deixe um comentário me contando. Compartilhe suas reflexões. Fala sobre suas próprias experiências com medo e fé. Inscreva-se no canal, ative as notificações e nos encontramos no próximo episódio. A jornada continua, e Deus continua fiel.